Esse vídeo vai ser diferente da maioria dos vídeos que eu faço. Ele vai ser basicamente eu, a câmera, o microfone e falar tudo que vem à minha cabeça durante alguns minutos. Eu queria fazer esse vídeo, na verdade, para falar de um sentimento que acho que todo mundo que está envolvido com ciência, com estudo, já passou, já sentiu esse sentimento, que é o de frustração. E como lidar com esse sentimento de frustração. Eu penso o seguinte, não tem como evitar frustração. A gente vai se frustrar e o trabalho de cientista ele é bastante estressante e bastante frustrante na maioria das vezes. Nosso país tem também essas questões que são mais econômicas, em que a gente recebe muito pouco, a gente tem pouco incentivo, volta e meia aparece um governo que quer retirar os direitos que a gente tem que brigar para ter o mínimo, e isso é muito estressante, isso é muito desgastante, isso irrita, isso desmotiva, e é isso. A gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. Mas o que eu queria trazer é que, mesmo a gente lidando com baixo salário, pouco incentivo, muitas vezes pouca empregabilidade, muitas vezes lidar com fuga de cérebros, pessoas que às vezes não conseguem mais fazer uma pós-graduação no nosso país e vão para outros lugares, mesmo assim tem alguma coisa que ainda faça com que a gente continue a fazer o que a gente faz, sabe? E quando eu digo de frustrações, eu quero dizer que a gente tem sempre que recuperar esse motivo, esse sentimento, quando a gente estiver se sentindo frustrado. Porque o que eu digo é o seguinte, a gente coloca uma expectativa muito alta nas coisas, e não é que essa expectativa também seja só a gente que coloca. O ambiente acadêmico propicia para que as suas expectativas sobre o seu resultado, sobre sua performance, sobre tudo, sejam extremamente altas, porque o sistema visa muito mais uma produção em massa do que necessariamente qualidade. Só que mesmo assim, a gente precisa entender que, como que eu posso dizer, a gente olhar e refletir sobre por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, evita com que a nossa frustração seja maior ainda. A gente coloca expectativas muito altas e, infelizmente, nem sempre dá para baixar essas expectativas. E quando a gente não atinge essas expectativas, a gente fica frustrado, é o caminho natural. Mas a frustração, ela pode te gerar alguma coisa ou ela pode te gerar nada. Se a frustração te gerar alguma coisa de positiva, significa que você usou daquele sentimento negativo para florescer alguma coisa positiva. Mas se ela não te trouxer nada, provavelmente foi só um sentimento ruim que passou na sua cabeça. E tá tudo bem também, porque nem sempre a gente consegue transformar tudo em mar de rosas. Mas o que eu quero dizer com transformar em algo positivo? Às vezes a gente se frustra não porque a gente produziu de menos, mas porque a gente produziu demais. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muitas vezes uma rotina onde eu só estudo. Eu estudo de manhã, de tarde, de noite, estudo de final de semana, estudo feriado, estudo sábado, domingo, eu só estudo, sabe? E, cara, é, é meio adoecedor essa parada. E aí, o resultado que às vezes eu tenho, que não é o esperado, ele diz muito mais da falta de descanso que eu tive do que necessariamente de ter passado todo o tempo estudando e não olhar para mais nada. E eu estou falando isso porque eu acredito que pode ser a realidade de outras pessoas. Eu já falei nesse canal a respeito do descanso, que é uma coisa necessária, a respeito de você ter outros hobbies para fazer, outras coisas para se interessar, outras coisas com que se preocupar, com que se dedicar e etc. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se frustra, a gente pensa, pô, eu estudei pra caramba, eu fiz tal coisa. Ou, por exemplo, nossa, eu estudei muito, 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 e mesmo assim fui mal na prova. Isso pelo menos acontece muito comigo. E aí, cara,
essa frustração era muito tensa, porque não tem como você, pelo menos comigo, não tem como você dissociar isso de quem você é. Deveria, mas eu não consigo ver de outra maneira. Ou seja, você olha para a frustração e você se sente burro, você se sente menos capaz, você acha que é um impostor. Várias vezes eu aqui no meu doutorado e eu falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo, como é que eu cheguei no doutorado, mano? Não é possível que eu passei por uma graduação, fiz um mestrado, tô no doutorado e tô aqui ainda, sabe? E eu acredito que muita gente pensa isso, às vezes, que tá numa graduação e fala assim, como eu passei no vestibular? Quando eu estava na graduação, eu não sabia explicar como eu passei no vestibular, não. Quando eu estava no mestrado, eu não sabia explicar como é que eu cheguei no mestrado, não, sabe? Tô aqui no doutorado também, eu não sei como é que eu cheguei aqui, sabe? E a gente sabe que a gente chegou porque a gente é foda, mas a gente não consegue acreditar nisso, né? E parte da gente não conseguir acreditar nisso é justamente porque a gente olha as frustrações e vê não como parte de um processo que é natural em toda e qualquer pessoa que faz ciência, mas olha isso como uma sentença ou um atestado da sua incompetência. Ninguém cai de paraquedas numa graduação e continua ela. Você pode cair de paraquedas, mas você vai sair. Se você cai de paraquedas, provavelmente você vai ser em algum lugar. Ninguém cai de paraquedas no mestrado, ninguém cai de paraquedas terminando uma licenciatura, um bacharelado. Ninguém. Então, assim, se você está aonde você está, muito dificilmente você deu sorte. Pelo contrário, eu acho que, na maioria dos casos, a gente dá mais má sorte do que boa sorte. A gente tem várias, como eu posso dizer, várias questões que fazem com que a nossa vida seja um pouco mais sofrida e não o contrário. Então, se você está estudando e está aí na sua graduação, entenda que você não está aí por acaso. Entenda que daqui para frente você vai se frustrar muito. Vai ter momentos em que você vai querer desistir de fazer o que você está fazendo. E pode ser até que você, de fato, desista. Mas antes de desistir, ou antes de decidir se você vai desistir ou não, você se pergunta o que move você a continuar fazendo o que você estava fazendo. Até hoje, por mais que tivessem milhões de questões que me fizeram muitas vezes querer desistir da carreira de matemático, e hoje elas ainda existem constantemente, ainda tem alguma coisa que me faz querer ficar. E essa coisa pode ser o mais simples do mundo. Para mim, é sentar aqui na minha cadeira, na minha mesa, abrir meus livros, tá aqui com o livrinho, abrir meu livro, começar a estudar, provar os teoremas, beber um cafezinho. Isso para mim não tem preço, sabe? Ou melhor, tem preço. Mas é o preço pelo nosso trabalho, né? Mas a felicidade que você tem de estar fazendo aquilo ali, isso sim não tem preço. Então, se pergunte se é isso, se realmente o que você está fazendo está valendo a pena apesar das frustrações, ou se você só está se frustrando e não está conseguindo sentir nenhum sabor daquilo ali que você está fazendo. Porque às vezes pode acontecer de você estar no lugar errado, fazendo a coisa errada. Eu dei sorte de estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. E ainda nem sei se é o lugar certo, pode ter um lugar melhor. Também não é a unicidade, né? Pode ter mais de um lugar. Mas o que eu sei é que a gente lidar com as frustrações ajuda a gente a entender parte do que a gente está passando como um processo. Mas se, apesar das frustrações, você ainda continua, significa que tem um caminho especial para você aí, né? Então, eu penso isso. Eu penso que eu vou terminar o meu doutorado, vou partir para um pós-doc, vou fazer um ou dois ou quantos pós-docs forem necessários. Em algum momento, se Deus quiser, os orixás quiserem, eu vou passar no concurso e vou ser professor de uma universidade, vou orientar alunos,
vou estar em bancas de mestrado, de doutorado, vou dar disciplinas da pós, da graduação, vou fazer um monte de coisa. E a certeza que eu tenho disso é justamente porque eu sei que fazer bem o que eu faço é fazer com amor. Então eu faço com amor. Eu amo o que eu faço. Eu fico feliz quando eu vejo algum teorema que eu acho legal. Eu tiro foto, eu pego o livro e abro numa página e olho o teorema. Então, isso vale a pena pra mim, sabe? E comece a recobrar um pouco disso também. O sentido que faz você fazer o que você está fazendo. Se você não vê sentido nenhum, realmente tem algum problema aí. Mas se tem algum mínimo sentido que você veja e acha que ele está valendo a pena, continua. Continue. Porque no final do dia é isso que importa. Eu podia estar em outra profissão, ganhando muito, mas muito mais do que eu ganho como doutorando e como professor particular. Podia estar não passando milhões de perrengues que eu passo hoje só para poder estar aqui, mas eu acho que eu não estaria feliz, sabe? E lógico, a gente também não espera com isso que, então eu vou aceitar ganhar pouco. Não, também não é isso. Porém, é o que me faz feliz. É o que compensa as frustrações, né? Então, é mais um vídeo motivacional que eu fiz para refletir mesmo, para pensar. Espero que vocês coloquem nos comentários também qual a perspectiva de vocês, o que vocês acham, se tem valido a pena para vocês, ou se não tem valido a pena, o que vocês acham que tá de bom ou que tá de ruim. E espero que seja realmente esse vídeo ajude vocês a se motivar um pouco mais dentro dessa perspectiva de carreira tão difícil, tão frustrante às vezes, que é a matemática, mas que vez ou outra deixa a gente muito feliz. Então é isso. Valeu.